Pastor Josué mandou um abraço apertado para vocês, nosso presidente. Quero que você faça assim, ó, recebendo o abraço do nosso presidente. Faz assim, dá um abraço nele aí, ó. Dá um abraço no nosso presidente aí, ó. Todos vocês, dá um abraço aí. Recebe o abraço do nosso presidente aí, ó. Todos vocês, ó. Recebe aí. Amém? Ele manda um abraço caloroso, pastor José, para toda a igreja. Um abraço caloroso para todos vocês, tá bom? Quero fazer uma pergunta que eu faço em todas as igrejas que nós vamos. Quem gosta de ganhar presente? Levanta a mão. Quem gosta de ganhar presente aí? Levanta a mão. Levanta bem alta a mão quem gosta de ganhar presente. A senhorinha ali gosta. Olha que maravilha, rapaz. Que bênção. Quem gosta de ganhar presente aí? Levanta a mão aí. Ah, todo mundo gosta. Eu trouxe alguns presentes aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, eu diria que é um best-seller, não nacional nem internacional, mas é um best-seller do Ministério Vila Nova. Por quê? Porque esse livro aqui é um livro que foi escrito pelo nosso Conselho de Educação. Eu faço parte do Conselho, nós escrevemos também. E esse livro foi divulgado, foi distribuído no Brasil todo, que é do Ministério de Madureira, onde nós escrevemos a terceira lição, o terceiro trimestre do ano passado. E esse livro aqui tem uma importância muito grande, tanto histórica como de valor. Por quê? Porque além de falar sobre a igreja, é um material nosso que foi escrito pelo Ministério Vila Nova e que realmente tem um valor imensurável. O título do livro é A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão. Então esse livro aqui é muito importante, até o conteúdo dele é muito importante, falando sobre a essência da igreja. Quem quer ganhar esse livro? É um livro muito bom, você vai ser muito abençoado com esse livro, nós vamos sortear. Agora vem o lado bom, ó. Eu trouxe chocolate tipo suíço ao leite. Esse aqui derrete na boca. Quem quer ganhar? Esse chocolate aqui é gostoso. Quem não quiser ganhar, não tem problema. Eu amo chocolate. Aí fala, não, eu vou dar para o pastor. Eu ganhei, mas eu não gosto de chocolate. Eu vou dar para o pastor divino. Aí eu vou ficar feliz. Quem quer ganhar chocolate? Amém? Esse aqui também. Tem mais um, ó. Chocolate ao leite. Delicioso. Quem quer ganhar? Amém. Vou pedir a coordenação. Pede o pastor Zé Adão para preparar a numeração aí, para sortear. Pastor Zé Adão, prepara a numeração para a gente fazer o sorteio para os irmãos dos presentes, tá? É para fazer o sorteio dos brindes, sorteio, tá? Prepara a numeração aí. Deixa eu colocar aqui. Queridos, hoje nós temos uma missão muito importante, que é falar sobre a primeira lição do trimestre. A nossa revista esse trimestre é muito relevante, muito importante, que vai falar sobre o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. E essa lição tem uma fundamentação teológica impressionante, muito importante. Por quê? Porque vai falar da natureza de Jesus. E essa natureza é muito importante para a gente entender. No primeiro momento, eu quero desafiar os irmãos. Aqueles irmãos que gostam de refletir, gostam de escrever, que gostam de discutir os temas da lição, levanta a mão. Quem gosta de discutir os temas da lição? Quem gosta de discutir? Tem muitos irmãos que gostam. Vou pedir, irmão Zé Adão, vem aqui por favor. Irmão Zé Adão, faz favor. Aqui eu tenho 4 temas da lição. São 4 temas, tá? Aí você vai distribuir 4 folhas com a caneta para a pessoa pegar esse tema aqui e escrever o que ele acha. Ele vai escrever, a irmã vai escrever o que ele acha desse tema que propôs. Você entrega uma folha para a pessoa escrever, tá bom? São 4 temas. Aí 4 pessoas. Aí a pessoa pega, lê e vai escrevendo. Depois eu vou perguntar o que ela achou dessa temática. Pode entregar para as 4 pessoas, tá bom? Aí você vai ler o tema lá e vai escrever o que você acha daquele tema, tá bom?
essa primeira tarefa que eu vou passar para vocês hoje. Abra sua revista aí na lição de número 1. O verbo se fez carne. Diga comigo assim, o verbo se fez carne. Aqui o tema da lição é o verbo que se tornou em carne, que é a abertura, é a introdução do trimestre, a introdução do livro do Evangelho de João. Pastor Natalício, leia para mim aí o texto áureo. Leia o texto áureo. Texto áureo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Verdade prática. O verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Nós vamos entender a natureza de Jesus. Jesus tinha duas naturezas. Hoje ele só tem uma, mas quando ele veio, ele tinha duas naturezas. Quais são essas duas naturezas que Jesus tinha quando veio aqui na terra? Quem sabe? Hã? Oh, meu Deus, mas é linda demais. Como é que é o nome da senhora? Oh, mas é muito linda, meu Deus. E respondeu certinho, meu Deus. Jesus tinha uma natureza humana e uma natureza espiritual. Uma natureza de homem e a sua natureza de Deus. Ou seja, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por que 100% homem? Porque ele veio em carne igualzinho a nós. Ele veio sujeito à enfermidade, sujeito à dor, sujeito ao cansaço. Tanto é que em várias passagens você vai ver que Jesus se cansou, não é? Ele ficou cansado. Lembra naquele dia que ele pregou o dia todo no Sermão da Montanha? Depois, no final do dia, ele mandou que os discípulos entrassem no barco. Ele entrou com os discípulos e ele dormiu lá no barco. Vocês lembram disso? De tão cansado que estava. Aí veio uma tempestade e os discípulos ficaram apavorados e Jesus estava dormindo. Lembra disso? Então Jesus tinha todas as características do ser humano. Ele, cansaço, fome. A Bíblia registra que Jesus teve fome. Então ele tinha uma natureza humana. Ele veio ao mundo como qualquer um de nós, como homem, com uma só diferença dos outros homens. Qual que é a diferença de Jesus para os outros homens? A natureza dele era humana, mas tinha uma só diferença de nós como ser humano. Quem sabe qual que é a diferença? Essa é fácil, essa cai no Enem e é nota 10. Ele não pecou. Jesus, a única diferença dele para nós como ser humano é porque Jesus não pecou, Jesus não tinha pecado. E interessante que todos nós, independente de ter pecado ou não, de praticar o pecado ou não, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Nós temos a herança pecaminosa de Adão, ou seja, nós já nascemos em pecado por causa da herança do pecado de Adão. Jesus não teve a natureza pecaminosa de Adão. Jesus não nasceu do pecado. Por quê? Porque Jesus não nasceu de um coito de um homem com a mulher, ou seja, ele não nasceu da concepção da relação de um homem com a mulher. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então Jesus era completamente santo. Um homem na natureza humana, sujeito ao pecado, porém totalmente isento do pecado. Então esse primeiro preâmbulo, nós vamos entender essa questão da encarnação de Jesus. E eu quero aqui fazer um parêntese, primeiro, para a gente entender, não confundir o verbo encarnado com reencarnado.
É perigoso. Por quê? Porque muita gente fala assim, encarnado, confundir com reencarnação. Por quê? Porque reencarnação é uma doutrina herética, é uma doutrina espírita kardecista que não tem nada a ver com encarnação. É reencarnação. O que é reencarnação? Reencarnação é uma doutrina espírita que o homem morre e depois ele tem uma segunda chance para reencarnar e voltar para se redimir daquela vida anterior. Isso é totalmente contrário à Bíblia, porque a Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma só vez, depois vem o juízo. Então, não confundir com reencarnação, tá certo? Vamos à frente? Quem gosta de participar da lição, de comentar a lição? Gosta de falar alguma coisa sobre a lição? Quem gosta de levantar o dedinho e falar, pastor, eu queria falar isso, queria falar aquilo? Quem gosta de participar da lição? Levanta a mão aí. Tem alguns irmãos, a irmã ali gosta. Pastor Zé Adão, por favor, entregue esses bilhetinhos para os irmãos, por favor. Nós vamos colocar eles para trabalhar. Pode entregar para os irmãos, para eles comentarem a lição. Vamos lá. Eu passei no WhatsApp essas perguntas para os irmãos. O pastor Zé Adão entregou para vocês aí, para vocês estudarem essas perguntas aí. Então, muitos irmãos já conhecem essas perguntas que eu estou entregando aí, para vocês discutirem a lição comigo. Entrega aqui para o pastor Natalício também, que eu quero ouvir o pastor Natalício comentar também. Então, vamos lá. Primeiro tópico aqui vai falar sobre a encarnação, que é a doutrina de Jesus que cumpriu a lei sem pecado. Ou seja, Jesus cumpriu a lei sem pecado. A própria Escritura relata que o homem não consegue cumprir a lei. Por quê? Porque nós somos limitados, somos pecadores, não conseguimos. E Jesus cumpriu a lei. Então, quando a gente começa a refletir sobre essa doutrina, nós vamos entender que o Evangelho de João mostra Jesus como ser humano, trazendo o exemplo de que nós podemos ter a natureza de Jesus e exercer plenamente essa vida cristã. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, até que cheguemos ao conhecimento de Deus, a varão perfeito. É um desafio, por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Em algum momento da nossa vida a gente fraqueja, a gente peca, não é? Ninguém pode dizer assim que é crente assim, completo, perfeito. Todos nós temos falhas, sim ou não? Então Jesus nos traz esse desafio mostrando que ele cumpriu plenamente a lei e ele cumpriu e foi realmente um varão perfeito. É um desafio para nós? Claro que é. Claro que é um desafio muito grande para nós essa perfeição. Então, diante dessa lição, nós aprendemos duas coisas que Jesus nos ensina no Evangelho de João. Olha só, unidade, fala comigo, unidade e humildade. Fala comigo de novo, unidade e humildade. Jesus nos ensinou a unidade e ele diz claramente assim, porque eu quero que vocês sejam um, assim como eu e meu Pai somos um. Fala de unidade. Inclusive, pastor José, é uma das mensagens mais importantes do Ministério Vila Nova, da nossa convenção, e principalmente do que ensina o nosso presidente, até nas escolas de líderes, a mensagem principal é unidade. Por quê? Porque sem unidade nós não vamos caminhar à frente, caminhar altaneiramente e ser vencedores na obra de Deus, porque temos que ter esta unidade. E o segundo aspecto é humildade. Fala comigo assim, humildade. Então eu coloquei aí os temas aí para você escrever. Vocês vão falar sobre humildade e sobre
unidade. Escreva aí no papel. Aqueles irmãos que pegaram aí para escrever, escreva aí no papel sobre unidade e humildade. Daqui a pouco vocês vão discutir comigo isso aí, tá bom? Quero chamar aqui, por favor, 3 irmãs e 3 irmãos. Vem aqui na frente. 3 irmãos e 3 irmãs. Vem aqui, pode vir. Vem cá. A irmã, como é que... Ela falou o nome para mim, como é que é o nome dela? A irmã Helena, vem aqui na frente, irmã Helena, vem cá. Eu fiquei apaixonado na senhora, a senhora é linda demais. É muito linda. É. Vem cá. Fica ali. Mais 2 irmãs, vem aqui na frente. Mais 2 irmãs junto com a irmã Helena, vem cá. A irmã aqui, a senhora, vem aqui. A senhora vem cá. Vem cá. Mais uma irmã e mais 3 irmãos, homens. Homem é corajoso, nós não vamos passar vergonha a vocês não, pode vir aqui na frente. 3 homens. Aí, já tem 3 mulheres, mais 3 homens, cadê? Vai, pastor Natalício, vai lá. Esse irmão aqui, vai lá, você e esse aqui também. Vem cá, você, vem cá. Vem cá. Aí, 3 irmãos e 3 irmãs. Cadê? Faltou mais um, cadê? Ah, tá. Aquele irmão lá que está com a mão na boca lá, aquele lá. Não. Então vem aqui, esse irmão aqui, ó. Chama ele aí. Vem cá, meu irmão, vem cá você. Vem cá. Aí. A irmã Helena que vai começar. Só que vai colocar esse povo para trabalhar. Só que vai pôr esse povo para trabalhar. Não, sei de nada não. Ó, Helena, a senhora vai segurar aqui. Vai. Você é o? Alaí. Vai, pega aqui, Alaí. Vem de cá assim, ó. Vamos fazer um círculo aqui? Vamos fazer um círculo. Você vai passar para o Alaí. E o Alaí vai passar para o outro. Vamos lá, passa para o Alaí. Vai lá. Não, a senhora pega na ponta aqui. Aí passa o outro para aí. Aí o Alaí vai passar para o outro lado. Passa para a irmã lá, abençoada lá. Segura. Agora você passa para aquele irmãozinho de lá. Olha, segura. Não, segura. Aí. Agora passa para aquela irmã ali, ó. Aí, segura e passa para ele. Aí.
Vamos começar com a irmã Helena, porque eu fiquei apaixonado na irmã Helena, tá? Vamos começar com a irmã Helena. Irmã Helena, o que a senhora achou dessa confusão aqui? O que a senhora achou? Um trancelim de alho. Pode pegar aqui. Fala Lançadeira de alho. o que a senhora entendeu? Embaraçado. Embaraçado? Qual foi a visão da senhora? Não pode ficar embaraçado, né? Ah, não pode ficar embaraçado. Que lindo. Ah, tá certo. O que a irmã entendeu dessa dinâmica aqui? Ai, lá vai. Eu entendi como fosse uma obra, né? Um largou, o outro entristeceu, falou, também vou largar. Um largou de lado, não vou fazer porque fulano é isso e aquilo. O outro pensou assim, não, eu vou largar também, porque eu também não sou obrigado a fazer sozinho. Eu entendi isso, que é a obra do Senhor. Eu pus como a obra do Senhor, mas tem vários outros tipos de coisa, né? Mas é isso aí. Amém, que lindo. A irmã, o que a irmã entendeu dessa dinâmica? Eu entendi que a união faz a força, né? E tem que ter, assim, ombro a ombro, um com o outro, né? Porque, igual a palavra do Senhor fala, se um cair, o outro ajuda a levantar, né? Aí nós temos que estar sempre unidos para fazer a obra do Senhor. Amém. Pastor Natalício, o que você entendeu? Bom, eu entendi que a união faz a força, né? E quando alguns foram largando, foram abandonando, então o processo foi caindo em decadência, né? Foi definhando. Então, para que haja estabilidade, todos temos que estar juntos, unidos. E uma outra coisa, quando um sai, parece que vai influenciando os outros a deixar também. Então, a gente tem que estar sempre alegre, sempre animado e não largar a obra. Irmão, eu entendi assim, a nossa vida é cheia de altos e baixos. Nós vai ali, assim nossa vida cristã. Tem vezes que nós estamos no meio do povo, outro dia nós estamos frios, porque isso é da nossa vida. Porque se nós fosse santo, não precisava. Isso, muito bem, parabéns. O que o irmão entendeu? No início da dinâmica, né, a gente começou, então, se conectando. E a gente foi se conectando e conectou mais pessoas e mais pessoas. Assim como o início de uma obra, né, vai crescendo, evoluindo ao tempo. Mas também, de igual forma, na hora que um desistiu, começou também a decadência, né? Aí veio em seguida, veio outro desanimando, e o outro em seguida, e assim por diante. Até chegar ao ponto de a obra cair e ficar sem ninguém sustentando. Eu entendi isso. Obrigado, viu, querido? Obrigado, viu? Depois da irmã Helena, eu vou ciúme. Vai ficar com ciúme, ele disse que vai ficar com ciúme. Falar que tá apaixonada minha mulher, né? Tá doido? Tá doido, né, irmão? Tá doido? Olha, ontem eu passei uma vergonha que vocês não têm que ver. O Carrefour estava lotado o Carrefour ontem, e eu passei uma vergonha. Aí eu falei, eu vou entrar na fila do idoso, lá, preferencial. Aí quando eu entrei na fila, o rapaz do carro falou assim, aqui é preferencial. Aí eu falei assim, eu sou preferencial, falei para ele. Aí, um rapaz que estava na minha frente, com a esposa e um filho, olhou para mim, fechou a cara. Aí minha esposa falou assim, mostra a identidade para ele. Aí eu mostrei a identidade para ele, ele falou, o quê? É isso mesmo? Ele tá com cara de 32 anos, estava todo cabelo branco, cabelo, barba branca toda, né? Ele olhou para mim, é mesmo? Você é filho de índio? Falou, desse jeito.
Então, irmãos, eu vejo assim, Deus é tão bom para nós, é ou não é? Tem nos dado esse vigor para fazer a obra. Eu alegro muito nisso. Vou fazer agora em 2025, 61 anos. Amém? Já peguei minha carteirinha de idoso, tem vaga preferencial, pastor José. Amém? Então vamos à frente aqui, vamos falar sobre o verbo no Evangelho de João. Ou seja, o propósito é trazer Jesus como o verbo divino e, por consequência, termos vida nele. O verbo divino significa o verbo de Deus, a palavra revelada, ou seja, o verbo como Deus, a deidade de Jesus. Quem está com o número 1 aí? Número 1. Quem está com o número 1 aí? Um bilhetinho que está escrito número 1. A irmã, vem aqui na frente, pode vir aqui na frente. É o número 1. Tem 2 pessoas com o número 1. A irmã Helena também? É também? Só tá... Não, né? Deixa eu ver aqui. Isso, vem cá. Tem mais outra pessoa com o número 1. Vem cá. Hã? Aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Está aqui, irmã. Está aqui, irmã Helena. Cadê a revista, irmã Helena? 4. Aqui é o número 4. É o papelzinho, irmã Helena. Né? Aqui é eu. Deixa eu ver aqui. Não, da senhora é o número 6. Daqui a pouco eu vou te chamar. Daqui a pouco. Achou. Vou entregar isso aqui. Pastor, a senhora já pegou? A senhora já pegou? Já, né? Pastor, senhora, qual que é da senhora? Pode ficar. Tem mais 2 aqui, eu quero entregar. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vou entregar para essa irmãzinha linda aqui, para a senhora participar também. E para a senhora também participar. E para o pastor, o senhor pegou? Não quer não? Então o irmão aqui quer participar? A irmã participar, já pegou? Pegou, querido? Pegou? Não pegou não? Não quer participar não? Então tá. Então a irmã, o irmão aqui, ó. Vai não? Então vamos lá. A irmã quer participar? Quer não? Tem certeza? É fácil, é moleza. Vamos lá. Como é que é o nome da irmã? Irmã Louraci. A senhora vai ler e vai explicar o que a senhora entendeu. O que significa a expressão o verbo se fez carne? Comente. Sim, o que a senhora entendeu? A pergunta. A resposta é grande, eu escrevi. Sim. Significa que Deus se fez humano e veio viver entre as pessoas. Amém. O que a senhora entendeu disso? Que Deus se fez humano e veio viver entre nós. E aqui entre nós ele nos ensinou muitas coisas, né? E aí a gente aprendemos aquilo que, enquanto ele estava na terra, ensinou e continua aprendendo até hoje com ele. Pastor José, peraí, irmã. A irmã Louraci, espera um pouquinho. Pastor José, é motivo da gente ficar muito orgulhoso, não é? Pastor Maurício, essa lindinha aí é minha esposa. Que maravilha! Essa aqui? Que maravilha! Que casal bonito, hein? Olha só. O que significa a expressão o verbo se fez carne? Ele humanizou, né? E se fez carne, mas também sem pecar, né? Ele não pecou, né? Não igual a nós. Fez homem, mas não. Se fez homem, mas não pecou igual a nós. Pecamos. Vamos aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Pastor Zé Adão, vem aqui. Jaca Solindi, cadê meu celular, meu Deus? Onde que está ele? Eu nem sei onde que eu pus ele. Queria tirar a foto. Pastor, tá aqui, tá aqui. Quer que tire uma foto? Não, o senhor vai ficar na foto. Pastor Natalício que vai tirar a foto para mim. O senhor vai ficar junto com a sua esposa ali. Essa foto vai lá para o nosso presidente. Aê, que bênção, que bênção.
Então vamos lá. Olha só. Quando a gente entende que o Verbo se fez carne, ele se tornou exemplo, referência para nós. Quer ver um exemplo que a gente pode ter no dia? Um exemplo que a gente pode ter no dia a dia é a nossa postura, a nossa atitude enquanto cristão. Um dia, um crente passou numa rua de carro e uma outra pessoa deu uma fechada nele. Aí ele xingou: "Ô filho de uma mãe abençoada!" Xingou aquele palavrão. O crente xingou. Aí, pode distribuir, pode. Aí, queridos, logo na frente, para no sinaleiro, e o carro que passou por ele, fechou ele, parou do lado. Aí o rapaz desceu o vidro do carro para continuar xingando o outro motorista, né? Quando ele abriu, olhou, aí o pastor levantou a mão e falou: "Paz do Senhor, meu irmão." Aí ele ficou branco, ele já era branco, ficou mais branco de decepção, de sem graça, porque havia xingado ali no trânsito. Então, quando a gente passa a entender Jesus como o nosso exemplo, que veio aqui no mundo, se tornou carne e não pecou, nós passamos a entender a responsabilidade nossa enquanto cristão verdadeiro. Será que Jesus faria desse jeito? Será que Jesus tomaria essa postura? Será que Jesus tomava essa atitude? Eu posso conceber Jesus mentindo, por exemplo? Eu posso correlacionar Jesus com a fofoca? Aí eu tenho que perguntar: crente fofoca, irmãos? Hã? Crente fofoca? Crente mente? Hã? Mente? Crente fofoca? Aqui no Guanabara não. Aqui não. Aqui não. Então, quando a gente passa a entender Jesus como carne, como homem, com a natureza humana, nós passamos a entender, se ele foi perfeito e não pecou, nós podemos também, porque Jesus foi tentado pelo diabo, como nós também somos tentados todo dia pelo diabo, não é? Jesus foi tentado pelo diabo e não pecou. Então, o nosso padrão exemplar, o nosso padrão de santidade, o nosso padrão diante de Deus é Jesus. Por quê? Porque ele é perfeito. Perfeito. Diga assim: Jesus é perfeito. Fala de novo: Jesus é perfeito. E eu posso ser perfeito também. Não é prefeito não, irmãos, é perfeito. Tá? Eu posso ser perfeito. Mas aí como que eu posso entender que eu posso ser perfeito? É todo dia clamando a misericórdia de Deus para vencer a carne. Um dia uma irmã chegou no pastor e falou assim: "Pastor, ora para mim, porque o diabo está me perseguindo. Todo dia ele está me perseguindo, todo dia." Aí o pastor disse assim: "Irmã, eu vou orar por você, para Deus te dar força, porque o diabo não vai parar de te perseguir." Isso é uma realidade minha e sua. Ele persegue nós todos os dias, mas a gente precisa vencer. Amém? Diga assim: eu vou vencer. Fala de novo: eu vou vencer. Amém? Pastor Zé Adão, tinha mais um bilhetinho aí, não tinha? Acabou? Eu entreguei todos, né? Porque eu queria colocar na mão da pastora Elaine para ela participar também. Queridos, então vamos lá. O segundo aspecto é a questão de que eu e você precisamos de humildade. Quem está com o bilhetinho que eu entreguei aí falando sobre humildade? Quem está com ele aí? Ah, tem o irmão. Eu pedi para vocês escreverem aí, não foi? Já escreveu? Você já escreveu? Então vem você aqui. Depois o irmão, tá? Vem aqui você. Você escreveu aí sobre humildade? Então vamos lá, nós queremos te ouvir. Vamos lá. Eu escrevi assim: Jesus é a maior referência da humildade, pois humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Nesse sentido, sendo Deus, se fez homem,
lavou aos pés dos discípulos, trazendo exemplo da real vontade de Deus. Portanto, a humildade nos leva a refletir sobre como ter empatia, nos colocar no lugar do outro e de forma alguma nos exaltar, pois não passamos de pó. Do pó fostes criado e ao pó voltarás. Amém! Que lindo! Espera aí, nós vamos tirar foto. O irmão lá, como é que é o nome do irmão? O irmão? Vem cá, irmão João. Você vai ler e comentar também sobre a humildade. O que você aprendeu sobre humildade? Vamos lá. Eu coloquei aqui uma situação que o conceito de humildade é que a humildade é conviver em mansidão. Jesus viveu o tempo convivendo em humildade, ao se relacionar com as pessoas. O caráter de uma pessoa deve estar recheada de humildade. Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore, ou seja, é pelo caráter que se conhece o verdadeiro cristão. Então, essa situação aqui da humildade, a gente vê claramente que Jesus foi a única pessoa que é capaz de ensinar o que é humildade, porque ele ensinou praticando a humildade, né? Então, humildade é justamente isso aí, é viver em mansidão com todas as pessoas. Meu Deus, mas tem que aplaudir de pé, meu Deus, que coisa linda. Pastor Natalice, tira a foto aqui. Já está no texto, já está na mão aí, pastor Zé Adão? Aqui. Espera aí, deixa eu virar aqui a câmera. Aqui. Aí, pronto. Tá na câmera aí? Tá. Então, vira. Aê, que lindo! Fiquei muito orgulhoso de vocês. Leia o texto, por favor, pastor Zé. 39, né? Isso. 5,39 de Mateus. Eu, porém, lhes digo que não se oponha ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra face. Não se oponha ao perverso. Pastor Natalice, vem aqui à frente, o irmão, você falou agora seu nome? Alaí, vem cá. Pastor Natalice, vem aqui à frente. Jesus disse, o que Jesus disse aí? Se alguém bater na face, ofereça outra face. Ofereça outra face. Aqui fica de frente os dois aqui, de frente. Agora o pastor Natalice, que é mais brabo, ele é mais brabo, né? Você vai dar um tapa aqui do lado aqui do irmão Alaí. Pode dar do lado direito aí. Espera aí, mas pode caprichar, não fica com dó não. Bate com força mesmo, vai lá. Oh, meu Deus do céu, mas está com dó demais. Aí, Jesus está mandando que quando alguém te bater na face direita, tem que virar o outro lado para apanhar do outro lado. Bate do outro lado agora. Peraí, você tem que apanhar da direita, que é a direita mesmo, e agora tem que apanhar da esquerda. Vai lá, bate do outro lado agora, pastor. Aí. Amém? Vamos aplaudir, gente? Vamos aplaudir? Amém? Obrigado. Para não entortar, né? Obrigado, viu, querido? Obrigado. Por que Jesus falou que quando eu apanhar do lado direito, eu tenho que dar o lado esquerdo? Por que Jesus falou? Jesus não estava falando de política, não, gente. Ele estava falando do quê? Não revidar. Jesus estava falando que é o seguinte: eu, como crente, eu tenho que sofrer a afronta. Eu tenho que ser humilhado e sofrer a afronta e dar o exemplo de cristão. O cristão não pode ser iracundo, o cristão não pode ser vingativo. Eu sou crente, mas tenho estupim curto, eu não dou conta. Eu sou crente, mas meu sangue ferve, eu fico nervoso. Eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Eu sou crente, mas meu revólver não. Eu sou assim e não mudo. Natureza pecaminosa. Jesus nos ensinou que nós temos que ser humildes. E humildade, irmãos, não tem nada a ver com pobreza. Que alguém fala assim: fulano é muito humilde, ele só tem uma chinelinha de dedo. Não é isso. Humildade não é isso, não. Muitas vezes as pessoas querem confundir humildade com
carência financeira, não é isso. Às vezes a pessoa é um fazendeiro rico, tem muito dinheiro e é humilde. Pois não? A palavra ensina: ireis e não pequeis. Ireis e não pequeis, olha só. Então, humildade é um ensino de Jesus como homem, como verbo encarnado. Então, nós entendemos sobre humildade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre unidade, tá bom? Vamos à frente. Aqui o texto vai falar assim, ó: Jesus, o verbo de Deus. Diga assim: Jesus, o verbo de Deus. Ou seja, Jesus, ele encarnou como o próprio Deus entre nós. Tem um hino que eu gosto muito que fala assim, ó: entra na minha casa, entra na minha com Sarato, me ensina, quero amar, porque o Senhor faz um milagre em mim. Então, Jesus está no nosso meio, Ele quer entrar na nossa vida, na nossa casa, mas o desafio é que nós precisamos mudar a nossa natureza pecaminosa. Quando eu morava em Aparecida, tinha um cidadão que morava no vizinho do lado, que era um cidadão muito, muito irredutível, ignorância total, e esse cidadão tentou de toda maneira me tirar a paciência. Sabe o que ele fazia? Todo dia ele pegava a sacola de lixo dele, em vez de colocar lá na rua para a coleta de lixo levar, ele pegava o lixo e jogava no meu quintal. Todo dia. Quando eu levantava de manhã, pastor Natalício, estava aquele monte de lixo espalhado no meu quintal. Aí eu falei: meu Deus, esse homem quer confusão comigo mesmo, né? No outro dia, quando eu levantava de manhã, estava aquele monte de lixo no quintal de novo. Aí eu peguei e falei: eu vou lá e vou descer o braço na orelha, quebrar a boca desse homem. Sabe que eu fiz isso, irmãos? Eu fiz isso, irmãos? O que vocês acham que eu fui fazer, irmãos? Eu fui orar. Fui orar por ele, nem sabia o nome dele, fui orar por ele. E fiquei semanas orando para aquele homem. Todo dia eu levantava, estava aquele monte de lixo no meu quintal. Eu falei: mas Jesus, tem misericórdia. E fui orando. Passou-se um tempo assim, alguns meses, né? Eu entreguei na mão de Deus. Quando eu levantei de manhã um dia, irmãos, aconteceu um milagre tremendo. Vocês nem imaginam. Eu levantei, saí lá fora no meu quintal de manhãzinha. Quando eu olhei no fundo do meu quintal, estava repleto de abóbora. Falei: abóbora no meu quintal, plantada, cada abóbora bonita que nasceu lá, eu nem tinha percebido. Nasceu aquele monte de abóbora. Aí, não entendi não. Eu mostrei para minha mulher também não sabia o que era aquilo. Aí, no outro dia que Deus me mostrou o que era. No outro dia, quando ele jogou o lixo de novo, que eu vi aquele lixo espalhado, tinha vários miolos de abóbora. Sabe aquele miolo que você tira da abóbora, de dentro da abóbora? As sementes. Então, como ele gostava muito de abóbora, ele jogava aqueles miolos no lixo. Sabe o que Deus fez? Fez uma plantação de abóbora no meu quintal. É verdade. Olha lá. Que foi armado para levar o povo em Brasília, quando a minha tia fez 80 anos. E ele tinha mania de pegar o lixo e pôr na lixeira de um descrente. O descrente pediu uma vez, ele não obedeceu. Pediu a segunda vez, ele não obedeceu. Tornou pôr de novo, o homem foi lá e matou ele. Olha. Matou o crente, foi velado na igreja, presenteia. Olha só, tá vendo? Deu uma tragédia aquilo ali, né? Então, aí o que eu fiz? Eu peguei as melhores que estavam lá, as mais graúdas das abóboras que Deus plantou, porque não foi eu que plantei, foi o Senhor que plantou aquelas abóboras. Foi o vizinho que plantou, né? Na realidade. Mas Deus que deu a colheita, né? Peguei as melhores que estavam ali, enchi uma sacola, bati na porta dele lá e falei: ô vizinho. Aí ele atendeu assim, com a cara bem assim, fechada. Falei: bom dia, vim trazer um presente para você.
Aí ele olhou e viu aquelas abóboras, já sorriu na hora. Quando ele sorriu, ele falou assim: rapaz, obrigado, satisfeito, né? Aí ele falou: eu gosto tanto de abóbora. Eu falei: eu sei que você gosta de abóbora. E aí eu falei assim para ele: olha, essas abóboras é lá do meu quintal. Elas nasceram daquele lixo que você joga lá, que vem os miolos da abóbora, as sementes, e ali germinou e teve uma plantação de abóbora. A hora que você quiser abóbora, tem muito lá no meu quintal. Você não precisa nem comprar mais. Aí ele ficou envergonhado, me pediu desculpa, irmãos. Nunca mais jogou lixo lá no meu quintal. O que eu aprendo? Humildade. Fala comigo, humildade. Fala de novo, humildade. E unção de servo. Fala assim, unção de servo. Amém? Daqui a pouco nós vamos falar sobre unidade. Vamos à frente. O capítulo 2 fala exatamente sobre a questão de que o verbo, a natureza fundamental do verbo, era a natureza santa de Deus, a deidade de Deus, o próprio Deus, e a natureza do homem, que é a natureza humana. E aqui nós entendemos o segundo aspecto que precisamos assimilar dessa natureza humana, que é o desafio de sermos unidos. Tem 2 irmãos aí que recebeu o papelzinho para falar sobre unidade. E recebeu uma folha para escrever. Quem foi? A irmã ali e a irmã lá. Vem aqui a irmã, e vocês escreveram sobre unidade, não foi? Então pode vir aqui. Vamos ouvir sobre unidade agora, que é um exemplo que Jesus deixou quando ele veio aqui como verbo encarnado. Maior exemplo de humildade. Ele era Deus e não se teve a usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele se fez homem como nós em humildade. Como é que é o nome da irmã? Renata. A irmã Renata, por favor. Eu coloquei sobre a unidade, que é a união de pessoas que precisam estar ligadas em um só pensamento. Se nós estivermos ligados em um só pensamento, tudo o que planejarmos, né, vai ser segundo o que Deus planejou para nós. Paz, Senhor. Eu coloquei assim, que é importante que estejamos sempre em união com os demais irmãos, para que assim possamos nos ajudar em oração. Assim podemos lutar pela causa um do outro, nos fortalecendo ainda mais. A unidade da igreja é importante para ajudar os mais fracos a se fortalecer, até a fé fortalecida, e crescermos juntos. Maravilha, ó, nota 10. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos tirar a foto, vamos lá. Essa foto vai lá para o nosso presidente, para a pastora Simone, ver o tanto que as mulheres aqui do Jardim Guanabara é nota 10. Meu Deus. Obrigado, irmãs, obrigado, viu? Vamos lá, olha. O conceito mais apropriado para logos, logos é do grego a palavra revelada. Quem é a palavra revelada? É o próprio Jesus. Então, do logos nós entendemos que a palavra revelada é a expressão maior da divindade. É a expressão maior da divindade. Jesus é a maior expressão de Deus. E nós somos parecidos com Jesus. Alguém abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 26. Atos 11, 26. Quem pode ler? Aí o texto vai dizer assim, a frase, o verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus. Humanização de Deus. Quem pode ler Atos 11, 26? Aqui. 11, 26. Tendo o encontrado, levou para Antioquia, é isso?
E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Obrigado, queridos. Nós estamos gravando uma série de vídeos para o seminário do CEPEG, o nosso seminário de teologia, gravando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos estudando exatamente sobre a igreja de Antioquia, a primeira igreja missionária que Paulo e Barnabé ensinou ali. E ali pela primeira vez os crentes foram chamados de cristão, foram reconhecidos como cristão. E quando a gente pega a etimologia da palavra cristão, nós passamos a entender que cristão é um pequeno Cristo, é parecido com Cristo. E eu tenho uma notícia muito boa para você. Você se parece com Cristo. Você se parece com Jesus. Mas como assim, pastor? Você é a cara de Jesus. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito de Jesus na sua vida. Por isso é que você se parece com Jesus. Quer ver um exemplo bem prático? Quem aqui já foi confrontado na rua e alguém disse assim: mas você se parece com um crente. Você é crente, não é? Alguém já teve essa experiência? De alguém olhar para você e falar assim: você se parece com um crente. Já teve essa experiência? Sim ou não? Por que a pessoa olhou para você e falou assim: você parece ser crente? É porque você está com a plaquinha escrita assim: Assembleia de Deus, diácono da Assembleia de Deus, pastor da Assembleia de Deus, é por isso? Por que a pessoa olhou para você e falou assim: você se parece com um crente? Por quê? Oh, meu Deus. Dá para dar um beijo na irmã Helena aí para mim? Dá um beijo nela aí para mim. Oh, meu Deus do céu. É muito lindo isso. Sabe por quê? Porque quando alguém olha para você assim, pastor Zé Adão, e fala assim: mas você se parece com crente, é porque a pessoa está vendo em você que Cristo está na sua vida. Quem pode glorificar? Levanta a mão aí e glorifica. Aleluia! Isso é maravilhoso. E quando a gente entende a encarnação de Jesus, nós entendemos claramente que nós vivemos a vida de Jesus. Nós temos o estilo de vida de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: se alguém está em Cristo, nova o quê? E o que mais? E agora? Tudo agora se fez? Então é novidade de vida, é vida com Cristo. E aí todo mundo vai ver que você tem uma vida transformada, que você agora vive para Cristo, que você agora tem Cristo na sua vida e que você tem uma vida com Deus agora. E faz toda a diferença. Amém? Então vamos lá. Nós falamos sobre humildade. Pastor Zé Adão já deixa separado aí para nós. Vamos falar sobre unidade agora. João 17, 23, o Evangelho de João, que é o texto básico do trimestre. Quem está com os bilhetinhos que recebeu uma folha para escrever sobre unidade? Tem duas pessoas. Você está com uma folha aí para escrever sobre unidade. Quem está com eles? Tem duas pessoas. Já leu, né? Sobre unidade, né? Então leia para nós, pastor Zé Adão. Unidade, João 17, 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Olha só, a referência da igreja é unidade. Fala assim comigo: a referência da igreja é unidade. O pastor José de Carvalho dá conta de trabalhar sozinho? Não. A pastora Elane dá conta de trabalhar sozinha? Claro que não. A unidade é que vai fazer diferença. Sabe o que é unidade? É o seguinte: nós estamos inteiramente juntos. Tem crente que no dia 31, na passagem de ano, faz 1001 promessas para trabalhar na obra de Deus. Fala para o pastor José assim: pastor José,
conta comigo, de noite, de madrugada, qualquer hora, de manhã, a hora que o senhor precisar de mim, eu estou do seu lado, pastor, conta comigo. Faz essa declaração lá e deixa todo mundo emocionado. Aí pergunta lá, cadê os irmãos Zé Tembrino? Ah, está para Caldas Novas, comprou um carro novo, agora a gente não sabe nem para onde que ele está mais. Mas ele prometeu que estava do lado do pastor José. Então, unidade é isso, é estarmos inteiramente juntos. Lembra da referência que nós fizemos aqui dos barbantes? Se soltar ali um dos irmãos, a irmã Helena estava lá segurando lá com a mãozinha lá, os 4 barbantes lá, o irmão ali estava segurando ali com maior esforço, né, para segurar o cordão ali, para estar todo mundo unido. Se soltar, desmantela tudo. Um irmão que sai da comunhão faz falta, não é? Faz muita falta. Então, o que eu aprendo? Que unidade é um exemplo maior que Jesus deixou para nós. A igreja precisa estar unida. Se um irmão, se ele sai da comunhão, ele se torna presa fácil para o diabo. Por quê? Porque ele está fora da união com a igreja, do corpo de Cristo. O diabo vai atacar ele mesmo e ele não vai ter força para vencer o diabo, porque ele está fora do corpo, ele está desunido. Semana passada eu fui pregar no culto da IBD, lá na Regional 4, com o pastor Edilson. Foi um culto magnífico, um culto todo voltado para o trabalho da IBD. E aí no final tinha um irmão lá, um cantor, homem que tem uma voz maravilhosa para cantar, nasceu no Evangelho, mas estava fraco na fé, estava mais de 1 ano afastado da igreja. E quando nós fizemos o apelo, ele foi lá na frente chorando, me abraçou chorando e teve a vida restaurada pelo Senhor. Por quê? Porque quando a gente se afasta, a nossa vida espiritual cai, a gente perde o entusiasmo com Deus e a gente se torna uma presa fácil para a artimanha do diabo. Então, a unidade é estarmos sempre juntos, firmes na fé. Amém? Quem está com o número 3, nós lemos, foi o número 2 que nós lemos aqui, foi? Foi o número 2 ou 3? Não, foi o 2. Agora vamos para o 3, a palavra da verdade, o Logos de Deus do grego. Quem está com o número 3 aí? Número 3, tem um bilhetinho com o número 3. É o irmão? Vem, o senhor é o número 3? Vem aqui, querido. Tem mais um irmão ou irmã com o número 3. É quem? É o pastor Natalício? Vem cá, o número 3, pastor Natalício. Isso, vem aqui. Como é que é o nome do irmão? Rubem é o primogênito de Jacó. O primeiro filho de Jacó chamava Rubem. É ele mesmo. Não é ele? Vem cá. Mas é para falar sobre... o senhor vai ler isso aqui e falar o que o senhor entendeu. Aqui, irmão, está explicando aqui. A palavra encarnada comete. Para mim, antes, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas depois que Jesus me chamou para a obra dele, a palavra me encarnou na minha vida. Daquele dia em diante, eu passei a servir a Deus. E as coisas do mundo, quando eu servia no mundo, nada para mim não adiantou mais nada. Hoje eu sirvo a Jesus, tudo para mim é Deus na minha vida. Eu preciso, que Deus faz na minha vida, antes eu não fazia. Porque nós, quando era crente, Deus não andava com nós. Mas depois daquele dia que Deus andou com nós temos tudo na vida, nós temos paz, nós temos alegria em nossos corações, nós temos o prazer de servir a Deus. Que esse Deus morreu por nós na cruz para nos salvar, nos libertar da escravidão desse mundo. E aqui, irmãos, para mim essa palavra serviu de exemplo para mim. Porque antes nós não tínhamos esse desejo na nossa vida e hoje nós temos, porque nós temos Jesus na nossa vida. Amém? Irmão Rubem, você me deixa emocionado. É alegria para nós. É alegria para nós. Que coisa linda. Hoje, irmão, no meu serviço, eu sirvo de exemplo no meu serviço. Ali eu dou conselho para quem me conhece.
Aleluia. Eu fico emocionado, irmão. Sabe por quê? Porque eu me converti expulsando um demônio. Como assim? Foi. Porque eu me converti de Araque, assim, para enganar os irmãos, porque eu estava interessado numa moça da igreja. Porque essa moça da igreja é a minha esposa hoje. São 35 anos de casado. Mas eu fui para a igreja para mostrar para ela, né, para dizer para ela que eu estava crente, mas não estava nada. Foi só para namorar com ela. Aí Deus me chamou para expulsar um demônio. Aí eu falei, não, Jesus, eu não sou crente, não. Aí Jesus falou, vai lá. Eu falei, não, Jesus, não vou não, eu não sou crente, vai lá. Aí eu cheguei lá, o demônio estava furioso. Eu não sabia orar, eu não era crente. Aí eu levantei a mão, só lembrei de clamar o sangue de Jesus. A única coisa que eu podia fazer, que eu não sabia orar. Clamei o sangue de Jesus, o demônio saiu na mesma hora. Aí eu comecei a chorar e ali eu fui transformado pelo poder de Deus. Então, quando o irmão Rubem está falando aqui, isso me toca demais, porque quando a gente encontra com Jesus, a nossa vida é transformada. Aleluia! Aleluia! Pastor Natalício. Aleluia. Que bênção, né, irmãos? Que maravilha. Essa escola está sendo uma escola pentecostal, né, pastor? O Pentecoste está presente aqui nessa manhã. A pergunta que veio para nós, pastor, é a palavra da verdade. Sendo logos vem do grego, né? Sendo logos, é a palavra encarnada. Aí pede para comentar sobre essa palavra encarnada. E que João inicia o livro dele dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, fica assim meio difícil da gente entender logo na primeira leitura. Mas depois você vai aprofundando, aí você vai entendendo o seguinte, que o verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, sugere que Deus se tornou carne, ou seja, se tornou um ser humano para habitar entre os homens. E foi isso que aconteceu. Deus entrou na história. Deus veio fazer parte da história da humanidade. Ele veio sentir o que nós sentimos, ele veio chorar como choramos, ele veio sentir tristeza como nós sentimos, para estar bem próximo de nós, para nos entendermos assim. Se bem que ele já entende, sendo Deus, ele entende. Mas ele mostrou que é possível, sendo humano, servi-lo, não é? Mesmo sendo humano, é possível se encher de Deus, se encher desse Logos, que é a palavra de Deus. Ele habitava em tendas, habitava em tabernáculos, aquilo foi um momento simbólico, não é? Mas agora, onde que Deus habita? Em nossas vidas. Ele habita em nossos corações. E você pode sentir Ele aí agora pertinho de você, na sua vida, agindo no seu coração, dominando os seus sentimentos, né? Dominando aí toda a sua vida, te ajudando, te abençoando, porque é assim que Deus quis. Ele quis se manifestar a nós. E Deus sempre está se manifestando através da palavra. Amém? Vamos aplaudir, gente. Pastor Elaine, tira uma foto aqui, pastor Elaine. Que lindo, meu Deus. Eu fiquei emocionado. Irmão Rubem, eu fiquei emocionado demais, irmão Rubem. Que bênção. Pergunta que não quer calar. Olhe para mim que eu quero fazer uma pergunta muito séria para vocês. O diabo conhece as nossas deficiências, as nossas falhas? Conhece ou não? Ele sabe onde que está a nossa fraqueza, sim ou não? Como é que nós vamos vencer o diabo, então? Como que a gente vai vencer o diabo? Se ele sabe qual é a minha fraqueza, se ele sabe qual é a fraqueza do pastor Natalício,
Se ele sabe qual é a fraqueza do pastor José, como que nós vamos vencer o diabo? Ela falou que é orando. Orando, buscando, exato. Lembra quando Jesus foi levado ao deserto, lá em Mateus 4, fala que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, não foi? Lá o diabo sabia que ele estava 40 dias sem comer. Então, se ele estava 40 dias sem comer, o que ele estava sentindo? Fome. Aí o diabo falou assim: você está com fome, então eu vou te tentar nisso. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não foi? Tentando Jesus. Aí Jesus respondeu com ele na autoridade da palavra, dizendo: está escrito, Satanás, nem só de pão. Aí Satanás parou de tentar, continuou tentando. O que eu aprendo com isso? É que Satanás sempre vai estar nos tentando, vai estar sempre procurando uma brecha para fazer a gente cair. Mas a gente vai vencer, como a irmã falou ali. Nós vamos vencer na oração e na palavra. Fala assim: na oração e na palavra. Vamos para o 4 aí. É o 4, a natureza de Jesus. Quem está com o número 4? A natureza de Jesus. Número 4. A irmã, tem mais outro irmão. A natureza de Jesus. Número 4. Tem mais outro irmão aí. Não foi embora, não foi? Tem mais outro irmão aí? Quem está com... Como é que é o nome da irmã? Ana Maria. A irmã Ana Maria. Lê para nós e fala o que Jesus, graças a Deus. A natureza de Jesus, apesar de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também abordou a sua natureza humana. Explica. A natureza de Jesus a natureza de Jesus foi uma natureza, ele se fez carne, veio, uma natureza com amor, humilde. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu dor, Jesus chorou, mas Jesus foi o mais humilde, o mais que tem amor. E essa natureza, a igreja tem que ter ela, o amor, como diz da umidade, seguir unido. Se tivesse amor, amados irmãos, tem a natureza de Jesus, e nós vamos chegar lá, porque Jesus sofreu na cruz do Calvário, lá mesmo ele crucificado, ele disse: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Essa é a natureza de Jesus, que nós vamos chegar lá. Dá um tapa, dá outro lado. Sente humilhado, canta Jesus. Sente dor, canta Jesus. Essa é a natureza de Jesus. Jesus se fez humano, viveu no meio do povo. Aqui nós também, amado Jesus, nós somos a semelhança de Deus, como o irmão falou. E nós temos que andar no meio do ímpio. Agora, porque ímpio, eu vou correr dele, eu vou chegar mais pertinho dele, para mostrar a natureza de Jesus. É isso aí, meu amado. O amor vence tudo. E essa foi a natureza do Filho de Deus. Aleluia. Que coisa linda! Aleluia. Vou tirar a foto aqui, irmão. Tira a foto. Que coisa linda, meu Deus. Que coisa linda. Irmãos, em 2001, mais especificamente dia 14 de setembro de 2001, eu sofri um acidente muito grave, mas muito grave mesmo. Vocês lembram naquela época, os irmãos aqui que têm mais um pouquinho de idade lembram, naquela época que Goiânia tinha um tal de transporte alternativo, aquelas vans doidas que saía disputando passageiro, lembra? O povo andava naquelas vans, né? Aí uma van doida daquela me atropelou no meio da rua. Eu caí no meio da pista e a van, lotada de gente, com mais de 9 toneladas, passou em cima dessa perna aqui e destroçou a perna. O osso da perna saiu para fora. Eu estou andando aqui hoje assim, irmão, mas é milagre de Deus, porque era para ter amputado a perna. Então, porque o osso saiu para fora. Eu fiquei 1 ano na cama, de cadeira de rodas. Muita dor, a noite inteira com dor, orando, e colocaram uma parabólica aqui com 16 parafusos no osso, de cima e embaixo. Dava para pegar todos os canais digitais, era só
conectar aqui assim, dava para pegar, aquela parabólica aqui. Sabe, aquele trem enrola, aquele ferro que eu fiquei parecendo um robô. Certo? Fiquei 1 ano com aquilo na perna. E aí os irmãos chegavam lá em casa, as irmãs, pastor Natalice, as irmãs chegaram na minha esposa e falavam assim: "Ô, irmã, conta aí, qual foi o pecado do pastor aí? Porque não é possível, ele está sofrendo desse tanto. Deve ter pecado, deve estar com um pecado feio." Os irmãos falavam para minha esposa. Mas eu não estava em pecado, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos uma concepção completamente equivocada de que quando você está passando uma aprovação, é porque você está em pecado. Né? Porque também eu diria que é muito fácil ser crente quando tem uma boa conta bancária, está com a conta bancária bem rechochuda, tem dinheiro lá. É muito bom quando tem muita fartura em casa. É muito bom quando a gente está andando num carro novo. É muito bom quando você tem dinheiro para viajar. É muito bom quando você não tem problema na família. É bom, não é? Ninguém acha ruim isso, não, é verdade. Mas a gente precisa ser crente também na hora da provação, na hora da luta, na hora que realmente as coisas estão difíceis. E parabéns pela palavra da irmã, viu, irmã Maria Lúcia, né? A irmã Ana Maria. Por quê? Porque nós precisamos ser crentes em todo momento, em toda circunstância. Se está difícil, glória a Deus. Se tem problema, glória a Deus. Se tem dificuldade, Deus vai abrir a porta. E vale a pena a gente servir a Deus em qualquer circunstância. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Eu fui consagrado, irmãos, a pastor numa cadeira de rodas. Foram 72 pastores consagrados naquela convenção. E eu era o único que estava numa cadeira de rodas, com aquela parabólica na perna. E aí eu chorava que nem uma criança. E ali todo mundo de pé e eu na cadeira de rodas. Aí Jesus falava comigo assim: "O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Aleluia! Aleluia! Quem está com o número 5 agora? O Evangelho de João foi escrito com um propósito. A irmã, tem mais outra pessoa com o número 5. Número 5. A irmã, pode vir aqui, irmã, pode vir aqui. Tem mais outra pessoa com o número 5? Por favor. Número 5, quem está com o número 5 aí? É a pastora está com o número... Não, né? Tem mais outra pessoa, foi embora, será? Como é que é o nome da irmã? Sirene. A irmã Sirene, a senhora vai ler e comentar o que a senhora entendeu. De início, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Então, aqui está escrito: o Evangelho de João foi escrito com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, temos vida nele. E está para comentar. Então, eu entendo aqui que tudo tem consequência. O Evangelho também tem consequência em nossa vida. Que a consequência da gente acreditar no Evangelho é tentar andar segundo o Evangelho de Cristo, é andar tendo o caráter de Cristo. E que tudo nessa vida tem consequência. E a gente tem que tentar andar para ter consequências boas lá na frente. O que eu faço para ter uma consequência boa é andar nos caminhos certos, nos caminhos retos, fazer o que é certo, andar segundo o coração de Jesus, andar segundo o coração de Cristo. Amém? Amém. Que coisa boa!